E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. E aos peruanos, eu já começo o vídeo pedindo minha desculpa, tá? O espanhol não é o meu forte, então no caso assim, na pronúncia de nomes, tá? Caso eu cometa algum erro, me desculpem, não foi a intenção, tá? Mas vamos à matéria, né? Congresso peruano aprova o impeachment do presidente Martin Vizcarra. O Congresso do Peru destituiu na segunda-feira, 9/11, o presidente Martin Vizcarra do cargo desde desculpem, gás. No cargo desde 2018. A chamada moção de vacância, que determina a saída do presidente, teve 105 votos favoráveis, 19 contrários e 4 abstenções, conforme a Constituição do país. No caso, conforme a Constituição do país, eram necessários 87 votos de um total de 130 para que a moção seguisse em frente. O Legislativo declarou incapacidade moral permanente do presidente, cujo impeachment foi motivado por denúncias de corrupção durante a sua gestão na província de Moquegua entre 2011 e 2014. A saída de Vizcarra ocorre há apenas 5 meses das eleições gerais do país. Eita, se lascou mesmo, hein? Espera-se que o presidente do parlamento, Manuel Merino, assuma a presidência. Antes da votação, Vizcarra defendeu sua inocência e negou enfaticamente as acusações. Ele já havia enfrentado um pedido de vacância em setembro, mas na ocasião o Congresso o rejeitou. A crise política ocorre em meio à instabilidade econômica e social do país, também gravemente afetada pela pandemia de coronavírus. Segundo dados coletados pela Universidade Johns Hopkins, Peru teve mais de 922 mil registros da doença e 34,8 mil mortes. Você viu que o coronavírus no Peru também bombou, né? Delações. As acusações de corrupção que motivaram o impeachment de Vizcarra no Legislativo foram intensificadas em setembro, quando vazou o conteúdo de delações premiadas em negociação. No fim, tais denúncias não foram corroboradas nem acatadas pelo Ministério Público. Os 3 informantes, cujos nomes não foram divulgados, acusaram Vizcarra de ter recebido até 2,3 milhões de soles, o que dá cerca de 3,4 milhões de reais, em subornos para facilitar concessões de 2 obras públicas, o Hospital de Moquegua e um projeto de irrigação. O caso ficou conhecido como o Clube da Construção. Em seu discurso nesta segunda-feira, o presidente defendeu que a moção de vacância não fosse usada como uma arma política e que o governo não pode estar sob ameaça permanente a cada denúncia. Vizcarra afirmou que a decisão do Legislativo se baseava apenas em 2 reportagens citando uma investigação preliminar, não respeitando o devido processo legal. Complicado, mas você vê que mais um presidente caiu, por motivo de corrupção, graças a Deus. Eu falo graças a Deus, por quê? Corrupção detona. Eu vou dar um grande exemplo, nosso grande país, Brasil. O Brasil tem tudo. Tá? O Brasil tem extensão de terra, que não dá para plantar bastante. O Brasil tem minérios, o Brasil tem tudo. Tá? Tem um clima bom, tem solo bom, tem matéria-prima de primeira. E por que que não cresce a miséria do país? Por quê? Porque a galera só quer saber de ganhar lucro. Você vê o histórico do país. Tá? O histórico do Brasil, você vê que é corrupção atrás de corrupção. Tá? Você vê que houve os anos do PT no poder, com Dilma e Lula, fizeram a caca. Tanto que hoje vem a conta hoje, tá? Do que eles fizeram no passado. E aí? Muita gente vai falar, não, mas é culpa do Bolsonaro. Não. Se você somar todas as coisas que vêm acontecendo, se você parar para analisar e usar o cérebro, tá? Porque o cérebro não é droga, pode usar à vontade, verá que muita coisa que está acontecendo hoje é devido à palhaçada que aconteceu no passado. Tanto que a Dilma foi empichada por causa disso.
E eu vou até falar uma história, tá, para vocês, né, de curiosidade. O Brasil, quando ele foi descoberto, o primeiro corrupto já veio de Portugal, tá? Por que que eu falo isso? Os historiadores, né, ou quem quiser procurar essa história, fique à vontade, tá? Os historiadores sabem do que eu estou falando. Quando o Brasil foi descoberto, né, no caso assim, quando as naus chegaram no Brasil, existia um Recife que dava para ancorar os navios. Não precisava de construir nenhum cais, tá? Dava para os barcos parar ali de boa. Só que o que aconteceu? A miséria do português voltou para Portugal e pediu para o rei de Portugal dinheiro para a construção de um cais no Brasil, né? O que aconteceu? O cara voltou, pegou a grana, voltou para cá, só que ele não construiu o cais e embolsou toda a grana. O que acontece? Primeiro político corrupto da história do Brasil, o português, né? Então você vê que tem, né, o Brasil já tem histórico desde a época do descobrimento, tá? Os professores e historiadores, né, que pegam a história do Brasil a fundo, vão saber dessa história. Eu conheço essa história já tem anos já. No primeiro corrupto, no caso político corrupto do Brasil. Você vê que a história já vem de longe já, né? A corrupção do Brasil. Por que que não acaba com isso? Se acabasse com isso, ou pelo menos diminuísse bastante, o Brasil tem tudo para crescer, mas tem tudo. Por que que não cresce a miséria do país? Por causa da corrupção, pô, né? E não é só política, tem corrupção em tudo quanto é órgão, infelizmente, né? Claro que é a minoria, mas essa minoria consegue fazer um estrago danado, infelizmente, também, né? E nesse estrago danado, muitas pessoas deixam de ganhar, né? No caso assim, de receber aquilo que realmente teria necessidade e não ganham, não há o repasse, infelizmente. Uma coisa que eu admiro aqui no Japão é que quando um político é pego praticando corrupção, geralmente ele vai em cana, tá? Ele tem que dar a cara dele, a palmatória ao público, ele tem que pedir desculpas, coisas que eu nunca vi acontecer no Brasil. Nenhum político pedir desculpa por ato de corrupção. E aqui no Japão eles têm que pedir, eles pedem desculpa em via nacional, tá? De alguma maneira, ou eles gravam um vídeo, ou eles dão entrevistas, alguma coisa, mas os políticos dão pedidos de desculpa, eles pedem desculpa ao público, né? Tanto que houve um caso daqui, tá? E o caso é recente, de um prefeito, né? No caso, se eu não estou enganado, de Okazaki, que ele falou que ele ia dar ajuda para as famílias caso ele fosse eleito, né? Ele foi eleito e ele falou que ele não vai dar essa ajuda. Já estão chamando o cara de traidor e tudo, né? Então ele já está fazendo várias postagens, já está fazendo várias coisas, né? Tentando se justificar. Olha aí. Aí você vê que no Brasil não acontece nada disso, infelizmente. Mas vai fazer o quê, né? Mas é isso aí, família. Mais um presidente corrupto que caiu. Graças a Deus. Infelizmente, né, não é do nosso país, mas ainda assim ajuda a deixar o mundo um pouco melhor. Isso é importante, né? De grão em grão a galinha enche o papo, né? Vamos levar por esse lado e ter fé que um dia nosso Brasilzão vai crescer da mesma forma que o Japão cresceu, né? E eu tenho essa fé. Talvez não seja nessa minha vida, quem sabe daqui umas 3, 4 reencarnações minhas, mas quem sabe. Mas um dia o Brasil chega lá, tenho fé. Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo.